Bom, pessoal, esse vídeo é para gravação dos comandos de modificar do GNA-CAD, tá? Então eu mostrei no vídeo anterior ali do YouTube os comandos de modificar no AutoCAD. Agora no GNA-CAD, os comandos de modificar, eles estão localizados no AutoCAD nesse grupo que está circulado em vermelho, tá? E no GNA-CAD você vai clicar com o dedo naquele segundo ícone de baixo para cima lá que tem um lapisinho no círculo verde, tá? Bom, basicamente a gente tem esses comandos na barra de modificar, tá? E aí eu vou falar apenas os comandos que a gente tem no GNA-CAD. Então eu tenho mover no AutoCAD, não tenho mover no GNA-CAD, não tenho o rotacionar no GNA-CAD, eu tenho os comandos de aparar e estender, certo? Que são os dois comandos que estão nesse ícone aí do AutoCAD. Eu tenho o apagar, tá? O copiar não tem, o esticar existe lá, o espelhar não tenho, tá? A escala eu tenho também, mas eu não também tá no vídeo, tá? O explodir tem, o deslocamento tem e o arredondar e chanfrar também tem, tá? Então, e o repetir, né, que é o comando de matrizes, né? Esse também não tem no GNA-CAD. Então, eu tenho o aparar e o estender, o apagar, o explodir, o arredondar e o chanfrar, a escala e o deslocamento no GNA-CAD. Então a gente vai agora para os comandos no próprio GNA-CAD. Eu acho que fica mais fácil da gente ver o vídeo, tá bom? Bom, pessoal, vou mostrar agora então os comandos de modificar no GNA-CAD, tá? Eles são um pouco diferentes dos comandos do AutoCAD, mas eles são bastante semelhantes, tá? Eles não são exatamente iguais, mas eles são bastante semelhantes, tá? Os princípios são os mesmos, tá? Estou filmando aí, vocês estão me vendo, né? Só que eu vou ficar olhando para o celular porque eu vou fazendo os comandos aqui e vou tentando explicar para vocês, tá? Então, primeira coisa, eu clico aqui no mais, eu vou selecionar lá o métrico, porque eu quero fazer em escala métrica, tá? E os comandos que eu vou usar de modificar, ó, são os comandos que estão nesse lapisinho verde aqui, ó. Então, se eu clicar aqui no lapisinho verde, ó, vocês vão ver aí a lista dos comandos de modificar, tá? Então, aqui os que eu uso com frequência, tá? É o explodir, tá? Então, explodir é o mesmo do AutoCAD. Quando eu quero separar, por exemplo, um retângulo em 4 linhas, eu uso explodir. O chanfrar, que é o chamfer, que é muito usado também, que é para quebrar um canto, né? O fillet, que é para o arredondar, o concorde, né? Para fazer o arredondamento do canto. O join, break, break at eu também não costumo usar. O straight e o esticar também não uso. O lengthen também não. Então aí eu vou usar o offset, que é o deslocamento, o estender, que é o extend, e o trim, tá? Que é o aparar. Então é trim aparar, extend é o estender e o offset é o deslocamento em referência ao AutoCAD, tá? A partir daí ainda tenho outros comandos que eu posso usar na hora que eu estou desenhando, tá bom? Então, primeiro eu vou criar aqui alguma coisa para eu modificar. Então, nesse caso, ó, se eu for fazer aquele retângulo, tá? A ferramenta que a gente poderia usar seria o retângulo, mas o retângulo ele não funciona muito bem no GNA-CAD. Pode ser que eu esteja usando errado, vocês podem dar uma explorada nisso. Mas como eu não sei direito, né? Porque acontece, ó, eu clico no retângulo e aí eu clico num ponto, ó, né? E vou clicar no outro ponto, no outro vértice desse retângulo. Quando eu faço isso, ó, as opções que eu tenho para editar o retângulo são a diagonal do retângulo e o ângulo dessa diagonal, que não são medidas ideais para eu editar. Eu posso editar aqui, mas aí eu não sei qual vai ser o resultado final disso, né? Ó, 150 com, sei lá, 45 graus. Legal, mas com quais lados que esse retângulo vai ficar? Tá? Então nem sempre esse comando vai funcionar porque eu quero editar os lados do retângulo. Então não fica legal
do jeito como o software trabalha nesse sentido, tá? A menos que eu esteja comendo barriga em algum comando aqui, ó. Porque ó, a única coisa que eu consegui ver aqui é o primeiro ponto e o segundo ponto, e daí para editar as dimensões eu tenho que usar a diagonal principal e o ângulo, não é muito útil isso, tá? Então eu vou fazer o retângulo da forma tradicional, vou fazer 4 linhas, certo? Eu clico na linha, clico num ponto, clico no segundo ponto, vou dizer que a altura desse retângulo vai ser de 10 milímetros, que é o tamanho daquele desenho que a gente fez no caso passado. Clico no outro ponto aqui, ó, vou dizer que a largura desse retângulo vai ser de 20 milímetros, certo? Então, olha lá, eu fiz o segundo desenho. Clico no terceiro ponto, 10 milímetros, e fecho o retângulo conectando, usando o comando de precisão de 20 milímetros aqui, certo? Confirmo, fiz o retângulo. Opa, fiz o retângulo, não quero fazer essa linha. Confirmo aqui, pronto, né? Então, tá lá o retângulo que eu queria desenhar. Bom, agora eu vou usar os comandos de modificar. Então eu clico aqui, certo? O explodir eu não vou conseguir usar, porque já são 4 linhas. Se eu tivesse feito o retângulo, eu poderia usar o explodir para separar linhas. Tá? Agora, se eu quiser usar o chamfer, né, que é o chanfrar, ó, eu posso usar o mesmo raciocínio do AutoCAD. Eu clico, né? E aqui eu venho nesse cantinho, ó, e eu digo as distâncias, tá? Existem outras opções, mas o que eu uso mais frequência é a distância, tá? E aí a distância, ó, vou dizer lá, a primeira distância é 5 milímetros, ok. A segunda, 7 milímetros, ok. Então, ó, a primeira linha tem 5 milímetros, a segunda 7 milímetros, ele vai criar o chanfro, né, de 5 por 7, tá? 5 na linha vertical, 7 na linha horizontal, porque foi a sequência que eu usei para clicar aqui. Então, esse é o comando de chanfro, tá? Posso retornar ao meu comando anterior, ó, vou desfazer o que eu tinha feito. Vou usar o próximo. O próximo é o fillet. O fillet é o mesmo raciocínio, só que agora eu vou usar um raio. Então, meu raio vai ser de 7 milímetros. Lembrando que eu também não posso exceder o tamanho das linhas que eu vou arredondar. Então, 7 milímetros é menor do que 10 milímetros, que é a menor que eu tenho. Então, eu clico em OK. Primeira linha, segunda linha. Ele faz o arredondamento com raio de 5 milímetros. Tá? Então, esse aí é o arredondar. Bom, voltando, né? O próximo aqui é o pulando os que eu não vou usar, o deslocamento. Então, o deslocamento aqui é interessante. Eu vou fazer um deslocamento, vou dizer, especificar o tamanho da distância da linha que eu vou deslocar, nesse caso, 1 milímetro. Qual a vantagem disso? Eu vou clicar na linha aqui para o meio, na linha aqui para o meio, na linha aqui para o meio e na linha aqui para o meio. Se eu tivesse um círculo ou um retângulo, tá? Eu poderia ter feito isso de forma mais rápida, tá? Talvez se eu usar o join lá eu consigo transformar as 4 linhas em um retângulo e aí eu atalho as minhas opções aqui, tá? Bom, feito isso, ó, vou finalizar, né? E aqui, ó, agora no meu modificar, ó, eu vou aparar, ó, que é o próximo comando. Ó. Eu posso esticar ou aparar, como eu fiz no AutoCAD. Então, ó, eu vou aparar, vou dar um zoom aqui no cantinho, ó, e vou aparar essa linha, essa linha, essa linha e essa linha. Essa linha, essa linha, essa linha e essa linha. Tenho lá os dois desenhos, certo? Então, finalizo aqui. Um outro comando que eu posso usar que talvez seja útil, né? Seria o join, que é o juntar as extremidades. Ó. Então, eu clico aqui no join, ó, e eu vou clicar os comandos de crossing. O crossing é aquela janela verde em que eu vou selecionar todo mundo, né? E eu vou juntar todo mundo. Quando eu junto, agora eu seleciono e aí eu tenho o desenho do retângulo. Então, em vez de eu fazer um retângulo usando o comando de retângulo, eu posso fazer linhas.
né? E com as linhas eu posso depois usar o comando join aqui, né? E juntar todas essas linhas. Qual a vantagem disso? Por exemplo, se eu for daquele deslocamento de 1 milímetro, eu venho aqui no offset, né? 1 milímetro, e aí, olha, eu seleciono o retângulo e seleciono a parte de dentro e já faço as 4 linhas automáticas, certo? Mas o GNA CAD, ele não tem algumas opções que eu tenho no AutoCAD, tá? Eu não tenho a opção do espelhar, não tenho a opção de mover e copiar e não tenho a opção de matrizes, tá? Pelo menos eu não encontrei agora, talvez eu possa encontrar depois. Tá certo? Então, esse é o vídeo utilizando o GNA CAD.